Muito bem, estamos em Gênesis capítulo 19. Nós estamos, na verdade, para nós é uma mudança de capítulo e é um assunto um pouquinho diferente. Tem divisões de capítulo que nem fazem muito sentido, mas aqui faz sentido porque vai falar a respeito do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, mas na verdade é uma continuação do capítulo anterior. Então é muito importante, nós vamos fazer a conexão, nós vamos entender que sem a sequência da história, sem a sequência desse relato, a gente não consegue entender. Eu posso falar, eu quero ler sobre como Deus, como aconteceu de Deus destruir Sodoma e Gomorra. E eu leio só o capítulo 19. Faltam muitas coisas para entender o porquê e a relação que tem aqui. Então é muito importante entender que é uma continuação do capítulo anterior. Nós vamos fazer essas conexões. Mas vamos orar primeiro. Vamos pedir que, assim como Deus visitou servos dele no passado, assim como Deus foi desenvolvendo um plano maravilhoso, nós também queremos fazer parte, nós também queremos entender o coração de Deus, como Abraão chegou tão perto, teve uma conversa tão íntima com Deus no capítulo 18, e como ele participou de todo esse processo. Ele foi um amigo, ele foi alguém que esteve no conselho de Deus em relação a todo esse acontecimento que nós vamos começar a estudar hoje. Senhor Deus, nessa hora nós pedimos a Tua revelação, que o Senhor possa vivificar a Tua palavra para nós. Isso é uma história verdadeira, é um relato histórico, é algo que realmente aconteceu, mas ao mesmo tempo nós sabemos que todas as histórias, os relatos, são muito mais do que uma história narrada, mas é algo que tem lições profundas, que revelam o teu caminho com a humanidade, revelam aspectos que nós precisamos tanto entender para saber onde nós estamos, e tem coisas que vão apontando para nós, como essa história aponta muito para o fim do tempo, o fim do mundo, o juízo final. Tem muitas coisas que podem servir para nos ensinar. Por isso pedimos que o Espírito Santo, que é aquele que ensina, venha e nos mostre, venha e toque no nosso coração, para que nós possamos entrar em sintonia e entender como o Senhor estava agindo. Claro que é muito além da nossa capacidade, mas cremos que o Senhor pode, por Tua misericórdia, nos fazer participar como o Senhor fez com Abraão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, a história que nós vamos ler agora, nós poderíamos chamar, geralmente, as Bíblias que colocam uns subtítulos, uns títulos, muitas vezes colocam aqui a destruição de Sodoma e Gomorra. É o capítulo que fala a respeito de um juízo muito localizado, diferente do dilúvio, que foi muito amplo, mas aqui foi um juízo muito específico, num lugar muito pontual ali. Mas quando a gente lê esse capítulo, nós vamos ver que a história tem muito mais a ver com a oração de Abraão, com o livramento de Ló. Não temos muitos detalhes aqui sobre que, na verdade, foi uma coisa simples. Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre várias cidades ali, a região toda, e houve uma destruição total. Então, não tem muita coisa para descrever. O relato do dilúvio, por exemplo, é muito mais longo, muito mais, assim, vai preparando mais e vai contando durante todo o período do dilúvio. Isso aqui é uma coisa rápida, o acontecimento em si. Então é importante sempre a gente entender que tentar procurar entender qual é o propósito, por que essa história está aqui.
muito mais do que falar só sobre uma destruição, quer dizer, só é uma coisa muito importante, uma coisa é um acontecimento muito forte. Esse acontecimento é citado muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo. Então, não foi uma coisa de pouca importância, não foi uma coisa sem impacto em gerações futuras ou sem importância para nós hoje. Na verdade, fala muito mais sobre Sodoma e Gomorra do que o dilúvio de Noé. Muito mais citações na Bíblia, em outras partes da Bíblia. Mas o capítulo aqui é sobre o livramento de Ló. Nós não vamos conseguir falar sobre o capítulo, sobre todos os aspectos do capítulo nessa aula. Nós vamos falar mais sobre Sodoma e a importância, as consequências ou as conclusões que nós podemos tirar desse evento tão forte, né, tão cataclísmico, é uma destruição de cidades e de uma região, tanto é que não existem, os arqueólogos estudam e fazem escavações e tudo, mas ninguém sabe nem exatamente onde era cada cidade, não tem muitos rastros, não tem muitos restos para examinar. Então houve uma destruição muito forte, muito completo aqui, mas a importância disso tem muito a ver, essa história tem muito a ver com Ló. Por isso nós estamos chamando a história em si, essa aula em particular, de um resgate espetacular. Quando a gente lê umas histórias de como Israel, por exemplo, resgatou um avião que tinha sido sequestrado, não sei se era nos anos 70, 80, tem outras histórias de resgates muito espetaculares. Essa história é uma história de um resgate. Só que, como nós vamos ver, os anjos que foram resgatar Ló, eles não tiveram tanta resistência da parte do povo de Sodoma. Eles tiveram que enfrentar uma grande ataque do povo de Sodoma, mas a maior dificuldade, os maiores obstáculos eram a partir do próprio Ló. Então foi um resgate espetacular, foi algo que Deus fez, assim, nós vemos claramente aqui que foi em resposta à oração, foi algo que os anjos falaram assim, olha, você tem que sair rápido porque nós não podemos fazer nada enquanto você não chegar a um lugar seguro. Então, a honra de Deus, a fidelidade de Deus e a maneira como ele resgata Ló realmente é uma história muito impressionante. Então, vamos começar e vamos acompanhando o relato bíblico a respeito do que aconteceu. Então, lembrando que, como sequência do capítulo 18, no capítulo 18, no início do capítulo 18, 3 pessoas chegaram à tenda de Abraão. 3 pessoas, aparentemente 3 homens. Mas uma dessas pessoas, um desses homens, era o próprio Deus. Ou nós podemos dizer que ele era Jesus antes de encarnar, antes de aparecer, antes de nascer como homem. Então, na sua forma pré-encarnação. Então, um dos 3 era Deus. E os outros 2 eram anjos. E que depois de ter uma refeição, depois de ter uma conversa com Abraão, especificamente com Sara, que eles vieram para dar um recado para Sara e para gerar fé no coração de Sara para a chegada do filho. Então eles tinham uma missão muito específica ali com Abraão e com Sara. Depois, quando eles foram saindo desse tempo com Abraão e Sara, Abraão acompanhou, e nós temos esse relato de como
Abraão ficou ali na presença de Deus e conversando, ele foi convidado, por assim dizer, a entrar no conselho de Deus e falar com Deus. O próprio Deus perguntou: será que eu devo falar? E será que eu não devo conversar com Abraão sobre isso que vai acontecer? E aí eles tiveram a conversa, mas logo no início da conversa, os dois anjos, já foram caminhando em direção a Sodoma. Então esse é o contexto quando chega no capítulo 19, à tarde, entendemos que era à tarde do mesmo dia, chegaram os dois anjos a Sodoma. Nós sabemos que anjos podem ser transportados instantaneamente, eles são espíritos, eles têm um transporte mais rápido do que a luz viaja, eles não têm limitações físicas, mas aqui dá a impressão que eles foram caminhando, até mesmo porque provavelmente a aparência deles quando eles chegaram em Sodoma era realmente uma aparência não de quem chegou fresquinho do céu, limpinho, mas era de viajantes, pessoas empoeiradas, cansadas. Então eles assumiram realmente a forma humana. Estou dando isso como a minha leitura desse acontecimento, mas fala: à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Então dá a impressão que eles realmente foram caminhando para chegar à tardezinha em Sodoma. Era uma distância, quem sabe, de 30 quilômetros, não sei exatamente, mas era uma distância razoável de onde Abraão tinha sua tenda, sua morada e a cidade de Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Ele está supondo que eles estão viajando, que o destino deles não era Sodoma, que eles iam continuar viajando. Então, vamos observando alguns detalhes. No caso de Abraão, ele não morava numa cidade. Então, quando os três mensageiros, o próprio Deus com mais dois mensageiros, né, quando eles apareceram na tenda perto da tenda de Abraão, eles estavam no campo, eles estavam num lugar aberto. Agora, com Ló, eles chegaram numa cidade. E eles não chegaram à casa dele. Eles chegaram à entrada da cidade. Então, eles chegaram a Sodoma, e onde estava Ló? Ele não estava numa área, numa varanda da casa dele, ele estava na porta da cidade. Esse lugar, várias vezes nas escrituras aparece assim, que era o lugar onde as pessoas, era quase como um lugar assim de encontro, mas era especialmente para os anciãos, as pessoas que tinham alguma autoridade na cidade. Então, nós entendemos aqui que Ló era, assim, ele não teria um lugar à porta da cidade se ele não fosse uma pessoa respeitada, se ele não fosse uma pessoa que pelo menos tivesse esse acesso a esse grupo que decidia as coisas, eles tomavam decisões, resolviam negócios e também decisões sobre a cidade. Então, ele está na porta da cidade, na entrada, e não sabemos se tinha outras pessoas da cidade lá junto com ele, mas esses dois viajantes chegam. Claro que Ló não sabe que eles são anjos, eles não pareciam anjos, eles não tinham asas, eles não tinham uma auréola, eles não tinham nada assim que identificasse como anjos, e ele não tinha recebido nenhum recado de Abraão dizendo: olha, você vai receber essa visita distinta. Então, eles chegaram lá na cidade e Ló, então, ele convida, ele fala: meus senhores,
faço questão, venha à minha casa. Então, precisamos entender esse contexto de que eles não estavam na porta da casa dele, mas chegando na cidade. Para nós, nem que chegue na nossa porta, a gente não chama para entrar, principalmente se é alguém que não é conhecido. Isso assim jamais aconteceria na nossa cultura. Tudo bem, isso era uma cultura, era e é até hoje. Muitos povos orientais, principalmente povos mais assim de os beduínos, as pessoas que vivem assim no campo, eles têm essa hospitalidade. Então era uma coisa da cultura, mas ao mesmo tempo nós vemos que Ló foi o único ali de Sodoma que se dispôs a fazer isso e, como nós vamos ver logo adiante, muito além de não ser hospitaleiros, os outros habitantes de Sodoma queriam abusar dos viajantes. Então Ló realmente estava fazendo algo diferente. Era a cultura oriental, porém nem todas as pessoas faziam isso. Então era algo muito específico e eu até coloquei aqui que era um teste para Ló. Porque agora vamos lembrar de outra coisa que acontece no capítulo 18. Quando Deus começa a falar com Abraão, capítulo 18, versículo 20, ele fala: o clamor de Sodoma e Gomorra, 18, 20. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, seu pecado se agravou de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então, nesse capítulo, nessa conversa de Deus com Abraão, ele está dizendo que um clamor tinha subido a Deus, tinha subido a ele, em relação à cidade de Sodoma. Um clamor que é o pecado. O pecado grita, como o sangue de Abel, quando ele foi assassinado pelo irmão. Então, o clamor chega a Deus. Eu não posso nem imaginar o clamor que sobe a Deus nos nossos dias e ao longo da história. Então, Deus estava dizendo, tem um clamor, tem um barulho, eu tenho recebido notícias, eu tenho ouvido o clamor da injustiça, da maldade, da opressão, de coisas cruéis que têm sido praticadas. Então, eu quero ver de perto, esse clamor exige uma atenção. Chegou a um ponto que eu preciso tomar uma decisão. Deus vai julgar toda a injustiça. Mas a Bíblia fala a respeito de um cálice que pode se encher de maldade. Ou seja, chegar no limite. Chegar num ponto em que Deus não pode permitir que continue mais. E é claro que a gente não sabe exatamente quais são os critérios de Deus. Como eu falei, assim, tem tanta injustiça no mundo hoje. A gente não precisa ir muito longe, a gente nem sabe de 1% das coisas que acontecem. Então tem tanta coisa errada acontecendo, tanta injustiça. A gente não sabe em que momento que isso leva Deus a tomar uma atitude, mas existe na vida individual, existem indivíduos que passam de uma linha, passam dos limites e Deus toma, faz uma intervenção e julga, mas muitas coisas ficam para o juízo final, muitas coisas não são julgadas aqui. Então nós não sabemos exatamente como Deus avalia isso. Mas o fato é que Deus estava dando a entender para Abraão que já tinha, pelo clamor, Abraão entendeu bem, porque Abraão já começa falando com Deus, como nós já vimos essa passagem, Abraão já começa falando, mas Deus, o Senhor vai destruir essa cidade e se tiver pessoas justas no meio. Então Abraão entendeu muito bem que Deus estava dizendo, eu ouvi um clamor,
E é algo muito sério e eu não vou poder permitir que isso continue. Mas Abraão então vai interceder. Mas antes de tomar uma atitude, e isso não significa que Deus não soubesse, que Deus não era onipresente, que Deus não sabia de todas as coisas. Mas, de alguma maneira, Deus queria, porque muitas coisas são para nós, ou são, Ele queria demonstrar para a humanidade, para a história. Isso aqui foi registrado na história, no sentido de, sim, de que Deus foi tão justo que Ele não se baseou apenas naquilo que Ele ouviu, ou no clamor que chegou a Ele. Ele falou assim, eu vou descer lá e eu vou ver se realmente está acontecendo o que me parece que está acontecendo, o que o clamor indica. Então eu estou enfatizando isso para dizer, os anjos, esses dois anjos, eles não têm autonomia, eles vão fazer as ordens de Deus, não são eles que decidem, mas eles chegam na cidade de Sodoma e eles têm pelo menos duas missões antes de acontecer a destruição. Eles precisam verificar a vida de Ló, e não só verificar, eles precisam resgatar a vida de Ló. Talvez, a Bíblia não esclarece isso, mas a intercessão de Abraão terminou negociando ou insistindo com Deus, se tivesse pelo menos 10 pessoas justas em Sodoma, Deus deixaria de julgar a cidade, Deus deixaria de aniquilar essa cidade. Então, os anjos, eles tinham essa missão, eles tinham que ir lá, verificar se tinha mais justos, talvez, isso é uma coisa que eu estou só sugerindo, mas eles tinham que verificar se tinha mais justos, mas eles tinham que ou informar Deus e falar assim, olha, tem 10, 20 justos, então não vai destruir. Ou, no caso, que nem foi uma coisa que Abraão negociou, intercedeu com Deus, não tendo o número mínimo, Deus então iria Deus mandou os anjos resgatar. Esse é o resgate espetacular que os anjos precisam efetuar antes que aconteça o juízo. Então essa primeira missão dos anjos era em relação aos justos, em relação, no caso, era só Ló e a sua família. Então, mas essa era a primeira parte da missão dos anjos. E a segunda parte da missão, ou a segunda missão deles, era exatamente isso que Deus tinha falado com Abraão. Eu preciso verificar se eles são tão maus como o clamor parece indicar. Então eles chegam para Sodoma e a chegada deles como viajantes, como forasteiros, se torna um teste. Quando eles chegam a Sodoma, eles estão testando Ló e eles estão testando para ver se tem outras pessoas justas na cidade e eles estão testando os habitantes de Sodoma. E outra vez, não é como se Deus não soubesse, mas Ele está fazendo algo para que fique constatado, para que fique registrado aqui nas Escrituras e para todas as épocas, para que ficasse bem claro que o juízo de Deus é justo. Deus não julga de uma forma injusta. A Bíblia coloca várias vezes Deus como um juiz. E no livro de Daniel nós temos uma visão, no capítulo 7, de um ancião de dias sentando para julgar toda a humanidade. E o Filho do Homem chegando nas nuvens. Então nós temos todo um cenário de um tribunal. Nós temos ali os livros sendo abertos. Então a Bíblia fala a respeito de um julgamento e Deus que conhece todas as coisas, Deus não precisa de livros. Deus não precisa de testemunhas. Deus conhece todas as coisas, mas Ele faz questão de fazer todas as coisas de acordo com
o perfeito padrão de justiça. Ele estabelece um padrão de justiça para nós. Ele não faz julgamentos, ele não emite sentenças arbitrárias, mas ele faz algo baseado em um julgamento justo, em livros, em testemunhas e tudo aquilo que realmente faz parte de um julgamento justo. Então, a chegada dos anjos a Sodoma colocou Ló e os outros habitantes de Sodoma num teste. E é interessante porque não fala assim, né? Ló foi justo por causa de ter convidado os anjos para sua casa. Eu só estou dizendo assim que isso foi um teste e foi muito semelhante àquilo que aconteceu com Abraão no capítulo 18. Quando os anjos, junto com Deus, apareceram para Abraão, Abraão correu, chamou para ficar ali. E ele não sabia naquele momento, pelo menos a gente acredita assim, que ele não sabia que era Deus chegando à sua casa, à sua tenda. Ele não tinha essa percepção. A Bíblia não fala quando Abraão percebeu que era o Senhor. Da mesma maneira, Ló também não sabia que eram anjos. Então isso é muito importante. Já a gente volta nesse tema de hospitalidade para mostrar em outras escrituras como isso é um critério importante para Deus. Mas vamos só afirmar assim, que isso aqui é um teste para Ló e vai ser, paralelamente está sendo um teste para o povo de Sodoma. Então, eles chegam, no versículo 2, Ló insiste com eles. Ló convida, primeiro ele convida. Meus senhores, não vá passar adiante, não vá ficar na praça à noite, vocês precisam vir para minha casa. Mas eles responderam, final do versículo 2, Gênesis 19, 2. Não, antes na rua passaremos a noite. Muita gente aceitaria. Eu convidei para minha casa, mas eles preferiram ficar na rua, eles não querem entrar na minha casa. Não existia hotel, não existia outras maneiras das pessoas serem abrigadas durante a noite. Então, eles dependiam de um convite. Mas eles falaram, não, a gente não vai para sua casa. E no versículo 3 fala que Ló precisou insistir muito com eles. Isso também tudo mostra que é um teste, porque eles falaram, não precisa, a gente não vai para sua casa. Então Ló precisou realmente ter uma atitude hospitaleira, ele teve que ter uma atitude de compaixão e de misericórdia para pessoas que estavam viajando e dizer, não, eu faço questão, vocês precisam ir para a minha casa. Então, esse é o primeiro aspecto que vem para nós na história. Então, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele, entraram na sua casa. Ele não tinha condições de dar um banquete como Abraão, porque Abraão matou um bezerro e fez toda o banquete de Abraão, acho que foi bem melhor, foi num nível bem mais alto do que o banquete de Ló. Mas aqui até usa a expressão, ele lhes deu um banquete, e assando, assou pães asmos, que eu acho que se fosse pão com fermento ia demorar mais, então ele já era noite, ele fez um banquete, assou pães asmos e eles comeram. Agora vem a outra parte, então. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma. Então, aqui nós temos uma situação muito extrema, assim, como que as pessoas de uma cidade poderiam fazer tal coisa. Então, isso realmente foi algo que evidenciou um nível de perversidade, um nível de agressão, de depravação, de tudo mais que a gente sabe pelo testemunho que existia na cidade de Sodoma. Então, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Muitas vezes a Bíblia fala todos os homens,
não significa necessariamente que era realmente 100% cada habitante, mas quis dizer que realmente era uma multidão e ia desde pessoas jovens até pessoas velhas. Então era realmente representava a cidade, era uma grande parte da cidade, uma grande amostragem da cidade pelo menos, e eles vieram, chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite na sua casa? Traze-os cá fora nós para que os conheçamos. O verbo em hebraico é conhecer, mas se refere a relações sexuais. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si. Então aqui nós temos, como eu falei, isso aqui é um teste. Os anjos vieram a mando de Deus, com a missão de Deus, para saber se a situação era tão ruim quanto parecia. Então, eles tiveram uma reação, eles tiveram uma amostra imediata de todos esses homens chegando, cercando a casa de Ló, e Ló sendo intimado a abrir a porta e colocar os visitantes para fora para que eles pudessem ser abusados pelos homens da cidade. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Então Ló, ele conhecia as pessoas da cidade, ele era conhecido, ele achou que ele ia conseguir convencê-los. Ele arrisca, porque se eles estavam ali com má intenção, ele sai de sua casa, fecha a porta. Ele tem não só uma atitude de hospitalidade, de abrigar, de ajudar esses viajantes, mas ele tem a honra de preservar, de não permitir que as pessoas daquela cidade fizessem mal. Até aqui tudo bem. Só que ele faz uma coisa que, pelo menos para nós, é uma coisa impensável, que é uma coisa que a gente nem pode imaginar alguém fazendo o que Ló vai fazer agora. Versículo 8: tenho 2 filhas virgens, eu vos lastrarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Eu vou trazer minhas 2 filhas, vocês podem fazer o que quiserem. Gente, isso para nossa cultura é simplesmente impensável. Como alguém poderia, mesmo com uma intenção boa de proteger os seus hóspedes, as pessoas que vieram, que estão debaixo da sua proteção, da sua casa, mas como alguém pode sacrificar as próprias filhas para proteger pessoas que ele nem conhecia? Então é uma coisa totalmente absurda. Podemos entender que fazia parte da cultura, porque tem uma outra história que eu vou citar daqui um pouquinho, em Juízes 19, que é muito semelhante. Então a gente pode até perceber, era anos depois, muitos anos depois, mas foi bem semelhante, as características da história, acontece algo semelhante. E então nós podemos entender que isso realmente fazia parte da cultura. Então, só um parênteses aqui, algo assim importante para entender. Primeiro que Abraão, ele também fez algo 2 vezes, algo também assim absurda, que nas viagens dele, ele falava que Sara era a irmã dele, para que quando o rei fosse querer tomar a esposa dele para fazer parte do grupo de concubinas reais, ele não queria que tivesse perigo para ele. Então, Abraão também fez algo assim terrível em termos de família. Eles tinham isso como cultura. A mulher podia ser jogada para o lixo. A mulher podia ser sacrificada, a esposa ou filhas, mas o homem tinha que ser preservado. Então, isso era algo que fazia parte da cultura, mas era algo terrível e Deus em nenhum momento aprovou isso. Deus teve que fazer intervenções para que não acontecesse nada com Sara. Então Deus se encarregou de
de proteger Sara, já que Abraão não ia proteger. E aqui também, aqui não chegou a necessidade assim dos anjos protegerem as filhas, porque os homens da cidade não aceitaram a proposta de Ló, mas nós podemos ter certeza que Deus não ia permitir uma coisa tão absurda assim. Então, eu quero dizer duas coisas aqui. Tem aspectos bons na cultura. A hospitalidade era algo que fazia parte da cultura, só que o povo de Sodoma não seguia essa cultura, eles não tinham, evidentemente, essa cultura. Então, tem aspectos que fazem parte da cultura de um povo, mas isso não significa que todos praticam. Então, tem aspectos da cultura que nós podemos preservar, que nós podemos observar, porque são aspectos bons, que vieram do próprio legado de Deus, da imagem de Deus, da natureza de Deus, que é colocada assim em nós. Mas tem aspectos de cultura, todas as culturas, tem aspectos que são terríveis, que são contra a família, que são contra caráter, que são contra aquilo que Deus realmente quer para o homem. Tem culturas primitivas que são canibais, tem culturas que matam crianças, até se forem gêmeos normais, ou mesmo se a criança tiver algum defeito, alguma doença. Então tem aspectos da cultura que são satânicos, são terríveis. Então aqui é um exemplo de algo totalmente errado, totalmente contrário, né? Isso aqui é chocante, para nós é chocante. Como que Ló podia fazer uma coisa assim? Mas é só para a gente entender que tem aspectos bons e aspectos ruins na cultura. Esse aqui foi um aspecto muito, muito negativo, e Deus, ao longo da sua caminhada com o homem, tem mostrado algo muito diferente sobre o que é família. Hoje, né, pensando em histórias mais recentes, nós temos muitos aspectos ruins da cultura em relação à família. Tem muita coisa que não reflete o que Deus quer. Às vezes as pessoas até tentam encaixar certas maneiras de machismo, de superioridade, de fazer da mulher uma serva, uma pessoa inferior, e às vezes as pessoas até encaixam isso em ensinos bíblicos ou exemplos bíblicos, como se isso fosse correto. Isso é errado. E mesmo que tenha havido, por exemplo, no Antigo Testamento, o homem, como Abraão, como Davi, como tantos outros, tinham mais de uma esposa, Deus foi mudando esses conceitos de família, até formar, e ainda estamos caminhando para entender o que é família do ponto de vista de Deus. Como que Deus age na Trindade, como é que Deus age numa pluralidade, numa família. Então, isso aqui mostra como eles tinham, como Ló tinha ele demonstrou, ele passou no teste de oferecer um lugar, de receber os visitantes, mas a Bíblia não fala nada aqui sobre, ele não foi repreendido, nada aconteceu em relação a essa oferta das filhas, mas nós podemos entender que era algo que Deus estava mudando. A escravidão, os homens faziam outros seres humanos de escravos. Então muitas coisas foram sendo ensinadas, implantadas ao longo do tempo. É muito importante entender como Deus vai caminhando com o homem, mesmo a partir do Novo Testamento. Não foi... Jesus é a revelação completa de Deus, mas muita coisa, tinha escravidão no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento. Então, tem muitas coisas que Deus está ainda nos ensinando e mudando nosso conceito, para que nós possamos entender o verdadeiro Espírito de Jesus, como o servir um ao outro funciona dentro da família. São muitos aspectos que, só aproveitando
esse pequeno gancho aqui para entender como aspectos da cultura nem foram condenados aqui, assim, nem foram, mesmo com Abraão e Sara, assim, a Bíblia não fala, olha que erro que Abraão cometeu, mas Deus vai dando exemplos, Deus vai mostrando como ele tratou Agar, como ele protegeu, como ele foi falar com Sara, mesmo não sendo o costume da época. Então Deus quebra hábitos culturais para mostrar o padrão dele. Ok, então Ló sai e ele tenta negociar com essa multidão, com esse povo que quer fazer um ato terrível de violência. Ele tenta negociar com eles. E ele fala: nada façais esses homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. E versículo 9, então, os homens da cidade disseram: sai daí. Disseram mais: este indivíduo. De alguma forma, essa expressão eles estavam desprezando. Ló não era da cidade, ele tinha chegado alguns anos antes. Ele era um estrangeiro, ele era uma pessoa de fora. Ele já tinha, aparentemente, uma posição na cidade, porque ele sentava na porta. Mas eles mostram aqui que eles não queriam não queriam que ele ensinasse, que ele exortasse, que ele falasse o que estava certo ou errado. Este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Então parece que ele tinha uma função como juiz, mas eles não estavam aceitando que ele fosse um juiz nessa ocasião, nessa situação. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Então Ló começou a correr um risco e eles iam arrombar a porta e iam tentar fazer mal para os anjos. Versículo 10. Aqueles homens, porém, estendendo a mão... Eu acho maravilhoso essas coisas, mais ou menos como aquelas ocasiões em que iam jogar Jesus precipício abaixo. E de repente Jesus simplesmente passa no meio deles. São coisas inexplicáveis, é coisa sobrenatural. Porque se tem uma multidão querendo forçar a porta e querendo passar por cima de Ló, como que eles iam abrir a porta e não deixar aquela multidão entrar? Assim, humanamente é impossível isso. É uma situação que não tem possibilidade humana. Eles abrem a porta, estendem a mão, fazem Ló, puxam Ló para dentro da casa e fecham a porta. E para completar, eles ferem de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Outra vez, mesmo sendo cegos, se eles estavam mais ou menos perto da porta, uma hora eles iam achar. Alguém podia achar e depois ir tocando a mão do outro para guiar até a porta. Então foi mais do que uma cegueira natural. Eles colocaram uma confusão na cabeça deles para eles não conseguirem achar a porta. Então foi realmente sobrenatural. É muito provável que neste momento Ló entendeu que eles não eram homens comuns. Provavelmente foi neste momento. Então, Ló estava querendo fazer tudo para protegê-los. Ele teve uma atitude boa. Ele passou na prova de ser hospitaleiro e de querer proteger os homens que vieram à sua casa. Então, isso foi algo positivo. Ele passou no teste. Agora, os homens tiveram uma demonstração muito forte da maldade do povo daquela cidade. Então, eles tiveram duas respostas. Eu estou, evidentemente, fazendo algumas suposições,
Mas Deus sabia de todas as coisas, ele sabia quantos justos tinham na cidade, na cidade de Sodoma, mas nós podemos dizer que, de certa forma, ficou evidenciado que Ló foi a única pessoa na cidade que abriu a casa para eles e que basicamente toda a cidade estava ali querendo fazer violentá-los. Então, basicamente, eles estavam vendo que era só Ló que podia ser resgatado. Então, eles tinham a resposta já daquilo que eles vieram averiguar. E então, no versículo 12, eles já declaram. Até então eles não tinham falado nada com Ló. Ló provavelmente não sabia que eles eram anjos, não sabia qual era a missão deles. E nesse momento, com esse livramento, então a primeira parte do resgate espetacular de Ló, a primeira parte foi esse livramento, que eles protegeram Ló. E vamos, só para completar essa ideia assim, de que Ló tentou fazer algo para proteger aqueles homens, dando as filhas. Mas se ele tivesse, assim como Abraão, se Abraão confiasse em Deus, ele não precisava mentir sobre a esposa dele. Se ele tinha a certeza de que ele estava fazendo a vontade de Deus, Deus tinha prometido que os dois iam ter um filho, Deus não ia permitir que Faraó, o rei dos filisteus, qualquer pessoa, pusesse a mão em Sara. Então, Ló também, ele não tinha uma consciência de que eram anjos, ele não estava em comunhão com Deus, ele estava por fora de tudo. Mas se ele tivesse confiando em Deus, ele não precisaria jamais, e isso é uma coisa que nós podemos saber, que nós não precisamos sacrificar alguém da família para proteger quem quer que seja. Não há necessidade. O único sacrifício, o único risco que é permitido que a gente faça é colocar em risco a nossa própria vida. Deus jamais aprova um marido colocando a esposa em risco. Deus jamais aprova um pai colocando as filhas em risco. Isso jamais, Deus não vai aprovar isso. Então, aqui nós temos essa situação, mas Deus teve muita misericórdia, Deus protegeu Ló de ter sido morto ou machucado ali, e então os homens protegeram, eles fizeram a primeira parte do resgate espetacular. Eles entraram dentro de Sodoma, protegeram Ló, não deixaram os homens da cidade fazer nada com eles, né? Mas aí eles chegaram a uma conclusão. A decisão de Deus agora é irrevogável. Então, no versículo 12, eles falam: quem mais você tem aqui na cidade? E aqui a gente tem esse princípio tão maravilhoso de que Deus queria resgatar os justos. Deus queria resgatar justos. Noé andou com Deus. Por causa de Noé andar com Deus, ele pôde salvar a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Então, Deus deu a Noé toda a sua família por causa dele andar com Deus. Aqui também, por causa da intercessão e por causa de Ló ser uma pessoa justa, nós vamos falar sobre isso depois, mas 2 Pedro, capítulo 2, fala que Ló era um homem justo, era um homem que não se conformava com os pecados de Sodoma. Então, não só por causa desse gesto de hospitalidade, mas Ló era uma pessoa justa, a Bíblia declara isso. Então, Deus deu a ele a sua família. Deus deu a Ló, os anjos falaram assim: você tem direito, nós vamos resgatar você, e você tem direito de levar com você toda a sua família, inclusive genros, né? Então ele falou assim: quem que você tem aqui? Você tem genro, você tem filhos, você tem filhas, todos quantos tens nessa cidade
tira-os fora deste lugar. Então aqui nós temos essa ordem imediata. Então, antes de prosseguir, nós vamos falar um pouco agora sobre esse próximo estágio, né? Então, o primeiro estágio foi o teste e foi essa situação em que Ló se encontrou por causa de hospedá-los. Então, eu quero só lembrar assim rapidamente dos textos bíblicos que falam sobre isso, porque é claro que é muito mais do que você ser assim, não é um ato isolado, mas por que esse gesto, por que essa história de hospitalidade, por que isso foi tão importante? Isso é muito significativo e aconteceu com Abraão e acontece com Ló, era muito, assim, muito paralelo a situação. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler Hebreus capítulo 13, que com certeza não fala o nome de Ló nessa passagem, mas com certeza estava se referindo a isso. Hebreus 13 fala assim: permaneça o amor fraternal, versículo 1. Versículo 2: não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Então, claramente, isso aqui é a história de Ló. Então, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. E ele continua falando, eu queria mostrar o contexto, e tem a outra passagem em Mateus que fala sobre isso, mas só para entender que isso não é uma coisa... a gente precisa entender o espírito, isso é algo mais profundo do que chamar uma pessoa para dentro da sua casa, hospedar, mesmo que você não conheça. E é claro que nós vivemos numa época diferente, não é tão fácil, né, a gente receber pessoas na nossa casa, ou pelo menos, ou talvez a gente não tenha esse coração tão aberto, não sei, mas realmente esse aqui é um desafio muito grande. É como quando Jesus falou assim: dá a quem te pede. Se nós formos conhecidos como pessoas que vão dar para todo mundo que pedir alguma coisa, vai fazer fila na nossa porta. Então, o que quer dizer isso? Como que isso funciona? Mas eu não tenho todas as respostas, mas eu só queria mostrar que há um contexto aqui e que isso tem a ver com uma atitude. É claro que em cada contexto, em cada situação, em cada cultura, nós precisamos saber como aplicar. Mas isso é algo muito importante e que fez com que Ló se destacasse como uma pessoa diferente, apesar dele morar em Sodoma, e ele foi contaminado por Sodoma, sua família foi, mas apesar disso ele se destacou, ele era diferente. Então em Hebreus 13 ele fala, para não esquecer de hospitalidade, ele falou também: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles. É claro que aqui também nós temos uma situação naquela época que muita gente estava sendo presa por causa da fé, né? Mas assim, e isso, claro, nós temos pessoas no mundo de hoje, né, principalmente em países islâmicos ou comunistas, totalitários, que as pessoas são presas por causa da fé. Mas mesmo que não seja especificamente, ele está falando assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Aqui ele não fala que é por causa da fé. A gente deve lembrar dos presos e lembrar dos maltratados. Aí depois ele continua falando sobre a importância do matrimônio, da família. Ele fala que a nossa vida tem que ser sem avareza e tal. Então são vários aspectos que vão demonstrar a nossa vida também de quem nós somos realmente diante de Deus. Deus está procurando, essas aplicações,
a igreja tem pregado tanto sim que nós somos salvos pela graça e não importa o que a gente faz, que na verdade sim, por mais que seja realmente, graças a Deus que não é por obras, graças a Deus que eu não sou avaliado por todos os meus pecados, mas a Bíblia fala muito claramente sobre algumas características importantes. E a hospitalidade, a compaixão, tratar bem as pessoas que estão sendo maltratadas. Então vamos ler um outro texto que Jesus fala forte sobre isso, que é a parábola de Mateus 25, em que ele diz o seguinte, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, versículo 32, ele vai se assentar no trono, né? Ele vai fazer um julgamento. Versículo 32, todas as nações se reunirão diante dele, ele vai apartar uns dos outros. Ele vai pôr as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome. Agora, nós conhecemos isso, mas vamos lembrar da história aqui de Ló. Tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Então aqui eu queria mostrar que essa questão de hospitalidade é muito forte aqui, mas está no contexto, porque são várias atitudes relacionadas. Então, tive fome, tive sede, era forasteiro, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. E aí eles perguntam, quando, Senhor? Ele fala, quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos. Tem muitas discussões sobre quem são os pequeninos irmãos, mas, na verdade, a aplicação pode ter várias interpretações possíveis, mas, com certeza, ele está falando para qualquer um que estiver nessas condições. A Bíblia fala muito sobre isso. Cuidar de órfãos, de viúvas, cuidar de pessoas que não têm aonde ficar, pessoas em condição de rua, sem lugar para dormir, imigrantes que vêm de lugares, tantos, nós estamos vendo agora, assim, quantas pessoas fugindo daquela situação no Afeganistão, e tem tantos lugares no mundo onde estão sofrendo isso, e dentro do nosso país nós temos muitos e muitos nessa situação. Então, isso é só para mostrar o quanto que essa questão de hospitalidade, essa questão, esse ato que Ló fez foi muito simbólico, foi muito representativo, ok? Então, vamos voltar para a nossa história. Bom, aqui então nós já vimos o teste de Ló, vimos o teste de Sodoma e nós vimos como eles tiveram que proteger Ló naquele momento perigoso, né, quando ele estava no meio da multidão. Okay? Então nós temos essas situações. Então agora nós continuamos com o aspecto desse resgate espetacular. E como eu disse no início, eles enfrentaram esse momento de perigo em relação aos habitantes de Sodoma, mas daqui para frente o problema não é mais os homens de Sodoma, agora o problema é Ló. Então vamos seguir aqui, nós paramos aqui no versículo 12, então os anjos já anunciam para Ló que ele precisa pegar todo mundo, ele tem direito de chamar quem ele quiser da sua família. Ele ganha o resgate, ele ganha o direito de levar consigo toda a sua família. Então, eles falam no versículo 13, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor. Então, assim, eles estão dizendo, tinha um clamor e agora a gente viu, né, pessoalmente, nós vimos realmente que é verdade. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então,
Ló, ele atende, a primeira reação dele é correta, ele vai e fala com os genros. Não eram casados ainda, que haviam de casar com suas filhas. E ele fala com eles, aparentemente era de noite ainda. Então ele vai, não era na casa dele, porque ele saiu, né? Versículo 14, ele saiu e ele foi falar com os genros. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando, zombando, fazendo uma brincadeira de mau gosto. Assim, ele não convenceu. Agora, nós vamos vendo assim, várias coisas na vida de Ló. Ló, ele não conseguiu convencer os homens da cidade. Nós já vimos isso. Aqui ele não consegue convencer os genros. Isso não pode ser, nós não podemos dizer que isso é totalmente culpa de Ló. Os homens eram malvados, eles não queriam ouvir, eles não quiseram. Ló tentou impedi-los. E eles falam assim, você está achando que você é juiz sobre nós? Sai da frente. Eles tiveram essa reação, nós não podemos dizer que Ló era culpado disso, mas vamos ajuntando as coisas para entender um pouco, né, na aula de hoje, mas um pouco na próxima aula, que nós vamos continuar entendendo que tipo de... Quem que Ló representa? Porque nós temos pessoas na Bíblia que estiveram em lugares de pecado, né? O grande exemplo é Daniel. Daniel viveu num lugar que era cheio de paganismo, de práticas erradas, de pessoas que não temiam o Senhor, e ele também não fala que ele convenceu a cidade, mas ele tinha um impacto maior. Daniel, ele tinha uma influência maior no círculo onde ele estava. Então, de alguma maneira, nós precisamos comparar essas situações para entender que tipo de pessoa, o que ele representa para nós. Então, Ló, ele não consegue convencer, ou impactar, ou mudar, influenciar a cidade onde ele mora, e ele não consegue fazer com que os genros acreditem nele. Agora, eu tenho uma observação, que é uma sugestão também, de que ainda que Ló estivesse, ele saiu, falou com os genros, ele deve ter acreditado no que os anjos falaram, mas como nós vamos ver na sequência, Ló, ele fica muito indeciso, ele vacila muito, ele demora, ele é o grande empecilho para que ele seja resgatado, ele não ajuda. Então, se ele tinha essa característica que vamos vendo na sequência, quem não está convencido dentro de si mesmo, claro que não vai conseguir convencer os outros. Então, isso seria uma observação, né? Uma sugestão. Possivelmente, os genros, eles não acreditaram porque eles não quiseram, eles não estavam abertos para isso. Mas, por outro lado, Ló parece que não tinha muita convicção para transmitir. E nós vamos vendo, assim, com a história, à medida que vai prosseguindo, que os servos de Deus, eles podem até viver em lugares que seriam Sodoma. Hoje seria difícil achar um lugar que não pudesse ser caracterizado como Sodoma. Mas Ló, ele precisava, ele teria de estar mais preparado. Ele não estava preparado para isso. Ele vivia se afligindo, diz Pedro na sua carta. Ele ficava triste com os pecados de Sodoma, mas ele não tinha uma preparação para entender isso aqui, o que essas pessoas estão fazendo, o que essa cidade representa,
Deus não vai tolerar isso e eu não estou colocando o meu coração nisso. Isso não aconteceu com Ló, não aconteceu com a esposa de Ló. Então, não tinha acontecido com os genros de Ló. Então, ele não tinha se preparado. A gente imagina que Noé estivesse falando com a família dele há anos, porque demorou muito para fazer a arca. Então, a família dele estava preparada. Eles sabiam que viria um dilúvio e sabiam que eles tinham que largar, de abandonar as coisas e entrar na arca. Ló não estava preparado para isso. Ok, versículo 15. Ao amanhecer, então tudo isso aqui aconteceu à tarde, né? Os dois anjos chegaram, eles comeram na casa de Ló, aconteceu esse incidente com os homens cercando a casa, Ló foi falar com os seus genros, tudo isso aconteceu durante a noite. Agora, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló porque o homem não se mexia. O homem não estava se mexendo. E a gente poderia pensar, bom, Deus tinha um calendário, Deus tinha uma bomba relógio que já estava em contagem regressiva, será que Deus não podia esperar um pouco? Mas é muito importante entender que o cálice havia enchido, Deus tinha dado aos anjos uma missão e tinha uma urgência. Essa palavra é muito importante e a gente precisa entender que a Bíblia fala no Novo Testamento que Deus é longânimo, que Ele espera, que Ele quer dar mais chance, Ele não quer que ninguém pereça. Deus está aguardando. A Bíblia usa isso também em relação ao dilúvio, ao tempo antes do dilúvio, que Deus aguardava com longanimidade. Mas quando chega a hora, não dá para esperar. E esse é o grande ponto, né, que a Bíblia sempre fala, que Jesus vai voltar como ladrão de noite. Malaquias 3 fala que o Senhor vai voltar para o seu templo de repente. Então Deus aguarda, né? Deus está aguardando há milênios, Deus está sendo paciente, Deus está dando tempo, mas quando chega a hora, precisa agir com rapidez. Então, esse era o momento em que os anjos chegaram e eles falaram assim, olha, não tem mais tempo, saia correndo. Então, eles já tinham falado, olha, chame sua família e vá. Não sei se eles esperavam que ele fizesse isso ainda de noite, parece que sim, porque quando amanheceu, os anjos falaram assim, você está esperando o quê? Saia. Ele falou assim, levanta-te, toma tua mulher, já que os seus genros não vieram, tuas duas filhas que aqui estão, já que não veio mais ninguém, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Essa palavra pereças significa arrastado, consumido. Quando Jesus falou assim, né, o dilúvio veio e levou embora. Então, quando chega o momento do juízo, isso é um processo que vai acontecendo antes, o mundo nos arrasta, o mundo é como se a gente estivesse num rio de correnteza forte, nós estamos sendo carregados junto com a sociedade, na direção que todos estão caminhando. Então chega uma hora que Deus fala assim, olha, eu vou ter que tomar uma atitude, uma decisão, e vocês precisam agir rápido. Então, essa ideia de que quando chega o momento, e tem muitos lugares na Bíblia, no tempo do Êxodo, do Egito, foi uma praga, outra praga, foi acontecendo as coisas. De repente, quando chegou a noite, Deus falou com Moisés, fale com todo mundo para preparar a comida, o pão asmo, o cordeiro, sangue na porta, e quando der o grito, vocês têm que sair correndo. Então, a hora, a janela de oportunidade, o momento em que nós podemos sair, tem que ser rápido. Então, isso é um aspecto muito importante, que é fácil fazer os paralelos com muitas passagens que falam a respeito da segunda vinda. Então, eles falaram com Ló, anda depressa, para você não ser
arrastado junto com a destruição que vai acontecer. Mas mesmo assim ele não tomou uma atitude. Ele, porém, demorava-se. O que ele estava esperando? O que estava segurando? O que estava acontecendo para que ele não agisse? Então, ele, porém, demorava-se. E aqueles homens, os anjos, aqueles homens, lhe pegaram pela mão. Olha, esse aqui é o resgate espetacular. Né? Tudo está sendo preparado para esse momento. Né? Ele poderia ter saído até um pouco mais tranquilo, né? Se ele tivesse saído ainda durante a noite, mas ele foi demorando, foi procrastinando, até que os anjos o pegaram pela mão, pegaram a mão de sua mulher, pegaram a mão de suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Olha como Deus age, a misericórdia de Deus para arrastar. Na verdade, o mal que estava vindo, né, o juízo que estava vindo sobre a cidade, ia arrastar Ló e a sua família. Mas os anjos puxaram e foram arrastando antes. Eles falaram assim, nós vamos tirar você de qualquer maneira. Isso é tão importante para a gente entender. Quando eu olho assim para essa história e a intercessão de Abraão, é maravilhoso pensar que Deus estava tão comprometido com Abraão. Claro que eu não posso dizer se Abraão não tivesse orado, Ló não seria salvo. Eu não sei, a Bíblia não fala, eu não tenho como saber. Mas o que a gente pode associar aqui é Abraão orou, Abraão insistiu com Deus, Abraão clamou com Deus. E a história de Sodoma aqui, na verdade, é uma história do resgate de Ló. Ao invés de ser uma história simplesmente de juízo, essa história toda é uma história de um resgate. Essa história é uma história de como Deus falou assim, não é para deixar Ló aí dentro, em hipótese nenhuma. Se ele não quiser, carregue, puxe, arraste, mas não deixe Ló ficar ali. Então, eles pegam Ló, a esposa e as 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Gente, essa frase é maravilhosa, porque muitas vezes nós podemos pensar que Deus está sendo duro conosco. Pensa bem, quem gostaria de ser arrastado? Quem gostaria de ser puxado meio contra a vontade para fora da sua cidade, deixando tudo que tem? Né? Quantas pessoas morrem diante de um dilúvio ou de um terremoto porque não tem coragem de deixar suas coisas? Mas assim, na vida, não só em situações físicas assim, mas quantas vezes Deus nos arrasta para fora de uma situação que ia fazer mal para nós e a gente não percebe, a gente não entende que Deus está sendo misericordioso conosco. Então Deus estava sendo misericordioso com Ló e sua família e eles o tiraram e o puseram fora da cidade. Eles foram carregados ou puxados e fora da cidade. Mas aí ainda tinha uma coisa que dependia de Ló. Olha só, a dificuldade de fazer este resgate. Então tinha o problema dos genros, tinha o problema da demora, mas agora tem uma terceira dificuldade, um terceiro obstáculo que tinha que ser superado e agora os anjos não iam fazer para Ló, agora ele ia ter que fazer. Então eles falam assim, versículo 17. Havendo-os tirado fora, disse um deles, um dos anjos, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas. Para de ficar enrolando, para de ficar demorando, corra, não te detenhas em toda essa planície, escapa-te para os montes, para que não pereças. Outra vez essa palavra de ser arrastado. Então, ele e sua família, eles precisavam correr
sem olhar para trás, sem demorar, e eles precisavam, o lugar indicado era os montes, porque tudo que tinha ali nas planícies, naquela planície, ia ser destruído com fogo. E olha o que Ló fala, gente, imagina os anjos falando assim, né? Como eu falei, eu não sei por que o cronograma, mas tinha algo assim, tinha uma contagem regressiva. Eles estão com pressa, tem uma urgência. Eles tentaram passar a urgência para Ló, e Ló vai discutir com os anjos agora. Os anjos mandaram ir para o monte. E ao invés de ir para o monte, ele fala assim: não, eu não posso ir para o monte. Ele vai discutir. Assim não, meu Senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos, ele está até agradecido, agradeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso ir para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Isso é alguém que não conhece a Deus. Deus está falando com ele: vá para o monte, eu estou dando passagem livre para você. Como que ele vai falar assim, o mal vai me acompanhar? O mal não vai acompanhar. Ele vai ser seguro lá, mas ele não acredita, ele fica discutindo. É quase o momento em que os anjos podiam falar assim: ok, então você não quer ir, você vai sofrer as consequências. Mas não, eles têm um encargo, eles têm uma missão. E Ló tenta argumentar: eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá, não é pequena, e viverá a minha alma. E eles falam assim: eu não vou discutir com você, vá para lá, que a gente não vai destruir essa cidade. Quanto a isso, estou de acordo. Apressa-te e escapa para lá, porque nada... Agora, versículo 22. Olha aqui o compromisso que Deus tem. E esse compromisso maior é com Abraão. O compromisso de Deus é com Abraão. Ló, ele não tem esse tipo de relacionamento com Deus e ele está dificultando muito. Então, os anjos falam com ele, versículo 22. Ok, versículo 21, nós não vamos destruir essa cidadezinha que você quer se refugiar. Vá para lá e fique tranquilo. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Eles não podiam fazer nada enquanto Ló e sua família não tivessem chegado lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saía o sol sobre a terra, então era de manhãzinha, e eles esperaram algum tempo, algumas horas, para que Ló chegasse a Zoar. Então o sol já tinha saído, estava alto, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ok, nós vamos parar a história aqui. Eu só vou ler agora em Lucas capítulo 17, porque esse aspecto que nós estamos estudando, assim, nós estamos olhando assim, os obstáculos que os anjos tiveram que superar para fazer o resgate espetacular. Eles tiveram que fazer um resgate enfrentando a maldade da cidade, mas enfrentando também a dificuldade interior, a dificuldade do coração de Ló. Então, Jesus fala sobre isso em Lucas 17. Então, vamos entender como essa urgência. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o significado de Sodoma, como que isso é visto em outras partes das Escrituras. Mas aqui a gente já tem um exemplo aqui. Lucas 17, ele fala que, versículo 26, né, ele até começa falando
em Lucas 17, eu gosto de ver o contexto da passagem para entender a mensagem. Porque Jesus está falando, a partir do versículo 20, que os fariseus perguntaram quando que o reino de Deus vem. Ele fala assim, não vem de uma forma visível. Você não vai saber, não é uma coisa exterior, não é uma coisa que você vai poder ver, o reino de Deus está aqui. Então ele falou assim, não é para correr atrás. Quando alguém fala, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. E aí ele fala, né, que como um relâmpago, versículo 24, ilumina desde uma até outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro ele vai ter que padecer. E aí ele fala esse aspecto, eu só queria frisar isso, que tem muita demora. Jesus falou assim, olha, não precisa ir correndo atrás de pessoas que falam, o reino de Deus está aqui, está ali, nós somos a igreja verdadeira, nós somos... não precisa correr atrás de coisas, não vem como uma coisa visível. Claro que vai acontecer muita coisa, o reino de Deus está agindo sobre a terra e vai agir muito mais, mas não é uma coisa visível. E quando vier mesmo o reino em plenitude, todo mundo vai ver. Mas vai haver uma demora, porque ele fala assim, primeiro, versículo 25, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado. E não foi só o sofrimento de Jesus, nós estamos aí com 2000 anos de história, de demora. Então, como eu falei, tem muita demora. Deus, a paciência de Deus, o processo de Deus. Mas vai chegar uma hora em que não vai ter tempo. Então, se a história de Ló, essa história de Sodoma e Gomorra, ainda mais falando sobre fogo, em 2 Pedro fala que não vai ter mais dilúvio com água, vai ter um juízo com fogo. Mas essa história de Ló, que é uma história de resgate, é um resgate espetacular, é um resgate maravilhoso, é um resgate por causa de intercessão. Nós queremos ir aprofundando um pouquinho mais nessa linha, porque se Abraão e Sara são aqueles que estão esperando o filho da promessa nascer, se Deus está conduzindo um povo hoje para ser como Abraão e Sara e ficar mantendo a posição na terra, esperando Jesus voltar, esperando o filho nascer, mas ao mesmo tempo tem esse drama, essa tragédia de Sodoma, que é o mundo em que nós vivemos. A mesma terra prometida que estava ali tinha essa presença maligna de Sodoma. E nós vamos entrar um pouquinho mais nisso na próxima aula, que o mesmo mensageiro, Deus mesmo chegando para falar com Abraão e Sara sobre a vinda de Isaac, que tinha chegado o momento que não ia demorar mais. Abraão e Sara tinham esperado 25 anos. Não vai ter mais demora. Mas vai chegar ao mesmo tempo que tem essa promessa do filho que vai nascer, tem também a necessidade de tratar com a maldade, com a semente do mal que está na terra. Deus não pode estabelecer o seu reino convivendo lado a lado com o pecado. Então, Deus tem que cuidar disso. Mas como que essa história de Sodoma e Gomorra é uma história de resgate, é uma história de intercessão, mas é uma história de urgência. Urgência. Então, olha o que Jesus fala aqui em Lucas 17. Então, ele fala, primeiro tem que ter sofrimento e tal, mas versículo 26, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ele não fala de pecado aqui. Ele fala, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu, arrastou todos. Então, vai ter um dia de entrar na arca. Vai ter, eu não sei exatamente o que é, não sei como que vai ser isso. Mas ele está dizendo, vai ter algo urgente. Vamos continuar, porque esse tema de urgência é muito forte aqui. Ele está falando sobre a segunda vinda. E vai ter alguma coisa urgente.
E se nós formos como Ló, tudo bem, Deus pode enviar os anjos e nos resgatar. Mas aqui tinha um perigo muito grande e vamos lembrar, a esposa de Ló não conseguiu sair. Então, algo muito sério está sendo mostrado para nós aqui. Então, nos dias de Noé aconteceu isso. Versículo 28. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Sodoma era uma cidade próspera. Ló estava muito bem ali, fazendo bons negócios. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Então ele está falando, como Noé, como Ló. Vai acontecer algo, depois de muita demora, depois de muita paciência, vai chegar uma hora de urgência. Versículo 31. Agora Jesus, 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então Jesus está dizendo, olha, vai ter uma manifestação. Daniel 7, o Filho do Homem vem nas nuvens do céu. Então tem algo que vai ter um momento repentino. E olha o que ele diz aqui, ó, versículo 33. 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, olha o senso de urgência. Quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, você não tem tempo para buscar nada. Não desça a tomá-los. Da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Está dizendo algo, é uma espécie de figura, de alegoria, mas ela está dizendo, não vai ter tempo. E aí ele fala, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque o que aconteceu com a mulher de Ló? Alguns estudiosos acham que não foi só uma questão de olhar para trás. A Bíblia fala lá em Gênesis 19 que ela estava para trás. Se Ló estava demorando, a mulher de Ló estava demorando mais. Ela não quis continuar. Ela parou no caminho. Porque era para todos estarem salvos e seguros naquela cidadezinha. Mas ela ficou, ela olhou e talvez até andou em direção a Sodoma. Nós não sabemos, mas é possível que ela fosse de lá, né? Que Ló talvez se casou com uma mulher de Sodoma. Ela não quis, ela ficava muito presa àquilo lá. Então Jesus fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Então, nós não podemos colocar nosso coração nessas coisas. Lembra da escolha de Ló? Abraão falou com ele, pode escolher, onde você quiser ir, você vai para um lado, eu vou para outro. E Ló olhou e viu que tinha uma planície rica, cheia de possibilidades, água, facilidades para pastos, para plantações, para tudo. E ele foi armando a tenda dele para até chegar em Sodoma. Então, toda aquela planície, todas aquelas cidades foram destruídos naquele dia, né? Então, que nós possamos entender, que Deus possa nos dar um coração que não é ligado a essas coisas. Tem muito mais para a gente meditar, muito mais para a gente entender, mas vamos lembrar, assim, eu estou terminando nesse ponto assim, de urgência, e é uma coisa séria. Esse último ponto, essa última parte da fuga, os anjos não carregaram Ló. Então, eles falaram assim, você tem que ir. E ele foi com as filhas, mas a esposa não foi. Então, é algo que depende da nossa, tem um momento em que a gente tem que andar nas nossas duas pernas, que a gente tem que tomar uma decisão. Então, tem a urgência, mas tem esse resgate espetacular. Quando eu vejo tudo que estava acontecendo na vida de Ló, para mim é maravilhoso pensar como Deus respondeu a oração e como Deus foi fiel e tirou Ló daquele lugar. Senhor, nós queremos realmente
conhecer mais essa intimidade com o Senhor. O que o Senhor vai fazer nos nossos dias? O que vai acontecer? Tem coisas que já temos advertências, já temos exortações, mas nós temos a necessidade, como Abraão, de saber o que o Senhor vai fazer. E como nós, se nós formos Ló, nós precisamos ser resgatados pelo Senhor, nós precisamos ser incomodados pelo Senhor, para não ficar presos, para não ficar amarrados, para preparar mais o nosso caminho, para preparar mais as nossas famílias, para preparar mais as pessoas que nós amamos, que as pessoas que estão próximas a nós possam sentir a nossa convicção. Ló foi resgatado, mas ele teve algumas perdas muito fortes. Então, Senhor, que nós possamos aprender essa urgência, estar prontos. Não chegou a hora, talvez ainda, de fugir, mas nem sabemos exatamente o que isso significa, se é alguma coisa mais alegórica, o que é sair de Babilônia, como fala em Apocalipse. Como que nós podemos estar prontos e não ser apanhados? Não é uma questão de morte, porque muitas pessoas vão morrer também como mártires, mas é a questão de não estarmos envolvidos dentro do juízo de Sodoma, nós não sermos participantes, como fala em Apocalipse, que nós precisamos sair de Babilônia para não sermos participantes dos seus pecados. Agora, também como Abraão, nós queremos aprender mais o que significa interceder, o que significa ter o encargo no coração, não ter uma atitude que muitas vezes a igreja tem, muitas vezes nós temos em relação ao mundo perdido, que tudo bem, tem que tirar uma pessoa, queremos conquistar algumas pessoas, mas nós não temos o coração de Abraão que chora por Sodoma, que intercede, que clama diante de ti, e que nós possamos realmente orar com tanta insistência e com tanta proximidade, intimidade com o Senhor, que pessoas da nossa família, do nosso círculo, as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Ló não era uma pessoa que ajudou Abraão, ele era mais um estorvo do que uma ajuda, mas Abraão orou por ele até o fim e o Senhor o resgatou. Queremos ver essas histórias de resgate, queremos fazer parte disso. Ensina-nos e prepara-nos, nós pedimos, em nome de Jesus.